até as eleições de outubro de 2022. Você já tirou o seu título de eleitor? Você já está disposto a exercer mais um aspecto da sua cidadania? Ou você vai ficar por mais tempo permitindo que escolhas e escolhas importantes sejam feitas por você? Pois olha, se você já completou 16 anos, se completará até outubro de 2022, tire o seu título de eleitor. Não perca mais tempo. E você faz isso sem sair de casa. Quer saber como? Produção, por favor, compartilha aqui a tela do meu notebook. Compartilha aí, produção. Olha aí, basta você acessar tse.jus.br. É bem didático, você faz um passeio pelas informações que o site apresenta e tira o seu título sem precisar sair de casa. E olha, somente até o dia 4 de maio. Vou repetir, somente até quarta-feira da próxima semana, 4 de maio. Volta para mim, produção, volta para mim. Olha aí. Então, ó, estou olhando nos seus olhos. Tire o seu título de eleitor, tá bom? Exerça todos os aspectos da sua cidadania, tá bom? Conversaremos mais sobre isso daqui a pouco, porque eu já estou recebendo aqui no estúdio o professor coordenador da UniFSA, Robert Araújo. Robert, seja bem-vindo, é a sua primeira vez aqui no programa, tá bom? Sinta-se à vontade. Nós vamos bater aqui um papo justamente sobre o curso de Educação Física da UniFSA. Tudo bom, Robert? Tudo bom, é um prazer estar aqui com vocês. É justamente para falar daquilo que eu mais gosto de fazer, para ser boa parte da minha vida, e hoje estou aqui na condição de coordenador, formando profissionais de educação física para atender a população e atender com qualidade. É um prazer estar aqui. Robert, eu já conheço você, não é, de algum tempo, já tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos, mas me diz uma coisa, eu opto, né, pelo curso de Educação Física, por que ir estudar lá na UniFSA? Bom, uma excelente pergunta, né? Hoje o mercado está tem muitas ofertas de curso, particulares, públicas, mas uns motivos muito fortes, eles ressaltam para você que vai escolher o curso de Educação Física. Primeiro, a infraestrutura que a UniFSA possui, de sala de aula, laboratórios, né, modernos. Outro detalhe, nosso curso foi por mais de 5 vezes o melhor curso de Educação Física pela Folha, né? Uma eleição entre várias instituições, inclusive instituições de peso no Brasil. Outro detalhe também, que eu até digo, né, que eu invejo meus alunos por isso, é um curso que tem, no momento, 14 docentes, sendo 6 doutores, 2 doutorando, 6 mestres e 2 que estão mestrando. Então, eu fiz um curso de graduação, instituição pública, e tínhamos 2 doutores lá, e um mestre, né? E você vindo para cá, você vai estar entrando no ambiente de ensino, pesquisa e extensão, de produção acadêmica e com know-how de levar para o mercado de trabalho profissionais que são bem aceitos, onde as portas estão abertas, a exemplo aí das grandes academias, os grandes campos de trabalho, que sempre você vai esbarrar aí nas academias, nas praças, nos clubes, com profissionais egressos do Centro Universitário de Santo Agostinho. Eu fico muito feliz, Robert, quando encontro ex-alunos meus, hoje formados em Educação Física, né? Onde é que o profissional, por exemplo, eu encontro muitos ex-alunos em academias, né? Isso. Eu sou aquele cara que
Uma vez por ano eu tenho uma empolgação, me matriculo numa academia, sou sempre recebido por um ex-aluno, empolgadíssimo. Aí depois eu desapareço, vou para outra academia, eu sou assim, né? Mas além das academias, o que é que o mercado de trabalho oferece para esse aluno? Bom, ótima pergunta. O curso de Educação Física, a partir de 2022, desse ano, ele vai ter entrada única em todas as instituições superiores. Então, o aluno, até o ano passado, ele fazia duas opções, a licenciatura ou o bacharelado. A licenciatura, ela leva o graduando a atuar apenas no ensino básico, né? Nas escolas, do ensino infantil ao ensino médio. O bacharelado é fora da escola, no treinamento, condicionamento físico, reabilitação, grupos especiais. Então, a partir desse ano, a entrada única. Então, o aluno entra para a educação física, a partir do próximo semestre. Então, aí no quarto período, ao finalizar o quarto período, o aluno vai fazer a opção se vai para a licenciatura ou para o bacharelado. Então, ele vai ter uma matriz comum, generalista, que vai prepará-lo para escolher até lá esses dois campos. Então, como você perguntou, quais são os outros campos? Para o bacharel, nós temos o quê? As academias da praça, nós temos hospitais, nós estamos desde 97, nós fomos considerados, né, realmente por lei como profissionais da saúde. Então as UPAs, clínicas de reabilitação, as academias, os clubes, ou seja, o ambiente extraescolar. Então onde quer que você vá, seja um clube, hotéis, né, até excursões, o turismo, hoje o bacharel está pegando muito esse retorno ao presencial e aproveitando essas excursões, né, fazendo atividades em hotéis, grupos de turismo. Existe também outro segmento que é muito procurado e que eu acho que Teresina tem um campo de atuação ainda para se explorar, que é as pessoas com deficiência e os idosos. Então a gente está tendo muita demanda e é um público que precisa demais, haja vista que o Brasil, que foi um país de jovens no passado, já vai ser um país de idosos. Então a gente já está pensando nisso, já temos aí professores doutores nessa área, lá no nosso centro, já direcionando essa formação para que os futuros idosos, né, tenham um serviço de qualidade, né, de um profissional de educação física da Santo Agostinho. Robert, você trouxe duas informações que eu considero importantes. Eu, particularmente, não sabia, né, dessa entrada única, né? Muito importante essa informação. E eu confesso que eu também não sabia que o profissional de educação física, né, já era considerado da área de saúde, né? Então, duas informações aí importantíssimas. Agora, se você quiser tirar mais dúvidas, Robert, suas considerações finais, como é que fala com você, pode ir até a instituição, fale aí, fique à vontade. Então, para maiores esclarecimentos, compareça lá ao Centro Universitário Santo Agostinho, entre em contato com a gente, peça para falar com o professor Robert na coordenação de educação física e a gente terá o maior prazer. Apareça lá, conheça nossas instalações, venha de perto perceber o que a veracidade dessas informações que eu estou passando para vocês. Ok? E consulte aí na plataforma Lattes, o currículo dos nossos profissionais, a produtividade, você vai se impressionar. Então nós estamos alunos concluindo o curso já com 2 artigos publicados. E a gente está subindo essa meta. E a maioria já está inserida no mercado de trabalho. Então venha conosco no Centro Universitário Santo Agostinho, entre em contato com a gente, que vai ser um prazer tê-lo em nosso quadro de alunos. Robert, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Aguardo o senhor algumas vezes, tá? Só chamar. Até o final do ano. Então, apareça por aqui, tá bom? Então, e eu vou aproveitar o gancho, volta aí para mim, produção. Eu vou aproveitar o gancho que estamos falando, né, da UniFSA. Vou pedir para a produção soltar o VT da revisão solidária quando
retornar para mim, eu explico para vocês melhor do que se trata, tá bom? Produção, solta aí o VT da revisão solidária. Revisão Solidária, uma parceria da UniFSA com o programa Enem para Todos. A primeira de várias acontecerá no dia 29 de maio. Quer fazer a sua inscrição? Acesse unifsa.com.br. Repito, 29 de maio, das 8 às 12 horas. Nós faremos a transmissão, mas teremos também público, muita gente naquele auditório, para que nós professores fiquemos ainda mais empolgados, tá bom? Qualquer coisa, mande também. Você está vendo aí o WhatsApp do programa? 99840-4455. Mande, tá? As suas perguntas em relação à UniFSA, em relação à revisão solidária e em relação a temática do programa de hoje, que é o trabalho no mundo contemporâneo, tá bom? Então, se você quiser encontrar ao vivo os professores do programa Enem para Todos, no dia 29 de maio, estaremos no auditório da UniFSA, numa revisão solidária maravilhosa. Maiores informações, unifsa.com.br e pelo WhatsApp 99840-4455 do programa Enem para Todos. Não segue ainda o Enem para Todos? Olha aí o QR Code. Vai ficar durante praticamente todo o programa aí na tela. Aponte a câmera do seu celular e nos siga, @programa Enem para Todos. Perdeu o programa da semana passada? Não há problema. Você pode acessar no YouTube Programa Enem para Todos. Lá você encontrará os programas anteriores, tá bom? E pode assistir no horário que for mais conveniente para você. E, gente, já estão aqui no estúdio. Mostra aí, produção. Já estão aqui no estúdio as professoras Priscila e Marcela. A professora Priscila, de redação, a professora Marcela, de sociologia. E olha, vou dizer uma coisa. Da última vez em que vocês estiveram por aqui, eu não estive presente. Se eu não me engano, teve um dia que eu não estive presente. E eu fiquei chateado, porque eu passo o ano inteiro recebendo os marmanjos, né? Os caras limpas, lavadas. E o programa fica tão mais bonito quando vocês estão aqui. Olha, olhando ali para a tela, ó, eu estou até apagado. Ó. Entendeu? Ei, ó, eu estou aqui hoje, viu, gente? Estou aqui hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas. Priscila. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Boa tarde a vocês, meus caros colegas. E é um prazer estar aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um tema aí muito provável para a redação, hein? Redação. Olha, nós já temos aqui a mensagem do nosso fã número 1, João Gabriel Fontinelli. João Gabriel já escreveu aqui: boa tarde, professores, a José, Priscila e Marcela. Boa tarde, João Gabriel. Boa tarde, João. Boa tarde, João. Um abraço. Olha, o João não perde um programa, viu? É. Não perde, é impressionante. Às vezes eu ligo para ele para perguntar o que aconteceu no programa, porque às vezes quando eu não venho, acontece de eu não assistir. Aí eu pergunto para ele: e aí, João, como é que foi? Deu tudo certo? Aí ele passa o relatório para mim. E, gente, o tema de hoje, meninas, é o trabalho no mundo contemporâneo. O trabalho no mundo contemporâneo. Então é o seguinte, antes de eu chamar a vinheta,
99840-4455. Não percam a oportunidade. A professora Priscila, a professora Marcela estarão aqui durante todo o programa, então mande a sua dúvida, tá bom? Eu fico chateado porque vocês, por timidez, muitas vezes não participam do programa, né? Então é o seguinte, professora Priscila, professora Marcela, para que vocês possam estar aqui, assim como os demais professores do programa Enem para Todos, nós temos que pagar o horário da TV. Né? Isso aqui não é de graça, nós não recebemos nenhuma verba pública também, né? Então, antes de começarmos as perguntas, eu gostaria de pedir para a produção colocar as cartelas daqueles que nos permitem estar aqui fazendo esse trabalho solidário. Totes Eventos, tá bom? Faça o seu evento na Totes Eventos. Fica ali na Rua Davi Caldas, na Vila Operária. Para maiores informações, 99974 1442. Tem mais uma cartela aí, produção? Clínica Saúde para Todos. Clínico geral, infectologista, psicologia, psicopedagogia, assistência social, na Rua Ceará, também na Vila Operária. Entre em contato 99411 1123. Um detalhe, é gratuito, viu? Agende a sua consulta, você não pagará nada. E tem mais uma cartela, Casa Reinaldo, a sua farmácia popular, 3222-0417. Fica ali na Rua São Pedro, no Centro-Sul. Casa Reinaldo, a sua farmácia popular. Pois vamos, que os alunos já estão aqui com as perguntas engatilhadas. Daqui a pouco eu começo a organizar os abraços também que estão chegando. Produção, solta aí a vinheta do PV. Pergunta Vestibulando. Eu já tenho aqui, professora Marcela, professora Priscila, eu já tenho aqui algumas perguntas para vocês. E eu vou começar com uma pergunta que foi feita para a professora Marcela. Posso começar por ela, Priscila? Claro. Você não briga comigo, não? Não. Ah, pois vamos lá. Produção. Você fazendo essa vozinha não tem como a gente brigar. É Né? aí, viu? Não, e eu chamo a atenção dos alunos é assim. Aí eles não, Derrete logo, né? eles não têm para onde correr. É. Entendeu? Tá conversando assim. Oxe, mamãe, meu bebê gosta muito é de conversar. Né? Vou começar a fazer isso. Boa dica, viu? Façam um teste, Eu amo façam um de bebê. teste. Pois, Marcela, Vamos lá. vai lá, produção. Pergunta 1 para a Marcela. Meu nome é Luiz Gustavo, eu estudo no Colégio CPI, atualmente estou cursando o primeiro ano de ensino médio. Como as mudanças tecnológicas têm modificado as relações de trabalho? Olha, o Luiz Gustavo já começou aí pegando pesado, hein? E pro Luiz Gustavo, né? Para todos os telespectadores aí do nosso programa. E vamos começar de trabalho, né? É uma temática sempre recorrente no Enem, né? A professora Priscila já lançou aí, que possivelmente pode ser um tema, né? Então, assim, o mundo do trabalho, né? Quais são essas mudanças ocorridas no trabalho, né? Dentro da sociedade contemporânea. Então, nós temos acompanhado essa dinâmica do trabalho em decorrência, né? Do avanço do próprio sistema capitalista, em decorrência da globalização e também das pautas neoliberais. Diante disso, nós temos acompanhado também um aumento, vamos dizer, em decorrência também da pandemia, um aumento avassalador da tecnologia, né, da internet. Então, tudo isso tem contribuído para essas mudanças no mundo do trabalho. Toda vez que há mudanças dentro do contexto histórico-social, consequentemente, elas vão refletir no mundo do trabalho e no trabalhador. Então, nós temos percebido também
uma intensificação dos trabalhos virtual. Por exemplo, na pandemia cresceu muito a questão do home office, né? Trabalhar em casa por conta das medidas de segurança. O e-commerce, né? O comércio, vamos dizer, digital, eletrônico, ele também tem avançado muito. E tudo isso a gente sabe que eram questões que eram bem previsíveis, mas foram intensificadas por conta da pandemia. O aumento também da indústria 4.0, também há algum tempo já tem dado seus passos e tem se intensificado. Com a questão da Big Data, né? As questões voltadas também para a internet das coisas e também as mudanças ocorridas para os trabalhos desenvolvidos por plataformas digitais, né? Sejam motoristas por aplicativo, entregas de comida, também tudo isso tem modificado essas questões. E o uso da tecnologia cada vez mais tem avançado. A automação, né? E também a robótica, a inteligência artificial, tudo são questões que cada vez mais têm se intensificado e mudança. Diante disso, professores, tem gerado também uma maior qualificação para o trabalhador, né? Tem exigido uma maior qualificação para que esse trabalhador seja inserido, né, nessas novas relações de trabalho. E aí, quando a gente vai falar nessa qualificação do trabalhador, a gente pensa também nos contratos socioculturais, né? Socioeconômicos e também culturais, porque a realidade que vem acontecendo, muitas vezes ela desencontra com o próprio contexto social, porque o Brasil ainda apresenta um contexto preocupante no cenário do trabalho, no tocante à questão do desemprego, né? Nós temos dados muito preocupantes. Antes da pandemia, os dados já preocupavam e eles foram intensificados também durante a pandemia. Pessoas perderam trabalhos, pessoas perderam fábricas, tiveram que fechar, outros precisaram se reinventar. Aquelas empresas que tinham maior capital econômico conseguiram se reinventar de uma forma mais rápida. Outros não, tiveram que acompanhar pequenos passos. E aí também vem surgindo, né, nos últimos tempos, uma relação chamada de uberização, que alguns especialistas vêm falando, né? Não só das relações de trabalho, como a uberização da vida. No sentido de quê? De que essas mudanças que vêm ocorrendo no mundo do trabalho, elas deixam de lado uma questão preocupante, professor José e professora Priscila, que são as questões dos direitos trabalhistas. Por exemplo, o nome uberização ele vem em decorrência da própria Uber, ser uma das maiores empresas, estar em várias partes do mundo, mas a gente sabe que não existe apenas ela, existe muitas outras, em que esses serviços são operacionalizados por plataformas e pelos algoritmos, onde o trabalhador desenvolve isso, porém ele não tem nenhuma relação de trabalho, né? Ele não tem seguro-desemprego, ele não tem carteira assinada, ele presta o serviço, né, corresponde um determinado valor de lucro para essas plataformas, mas ele é aquele trabalhador desprovido de qualquer forma de direito, né? Por exemplo, se ele sofre um acidente, se ele tem alguma coisa, se ele deixa de trabalhar, ele não tem. Durante a pandemia, a gente viu que muitos trabalhadores, né, por aplicativos, eles fizeram manifesto, né? Em recorrência disso, o próprio trabalhador já está sentindo na pele que não era só aquela propaganda que as empresas chamavam, né? Você é dono do seu trabalho, você é seu patrão. E na lógica capital, quanto mais você roda, quanto mais você trabalha, claro que você ganha mais. Mas, porém, no dia que você não for, né? Então, isso começou a despertar também a classe trabalhadora e, recentemente, foi aprovado uma leis que garante a questão do seguro de vida para esses trabalhadores, né? Então, isso tem sido comum não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, né? Essa ideia de flexibilizar leis trabalhistas, ou melhor, flexibilizar relações de trabalho e precarizar leis trabalhistas, né? Por exemplo, amanhã é o Dia do Trabalhador, 1º de maio, e aí a gente tem não só esse dia de referência para o Dia do Trabalho, mas também momentos em que vários movimentos sociais, vários trabalhadores vão estar reivindicando pautas de luta, né, por percas de direitos trabalhistas que, ao longo dos últimos anos, vem acontecendo, né? Principalmente a mais recente lei da reforma, a reforma trabalhista, a lei da terceirização, né, que esses trabalhos também passam a ser terceirizados, a própria mão de obra vai sendo terceirizada e que esse trabalhador ele também vai perdendo direitos, né? Então, a gente tem esses dois lados.
tem esse avanço tecnológico, tem essa facilidade, mas também tem um olhar do trabalhador, né, que a gente precisa também estar atento. Então, a gente tem esse cenário que é bastante complexo, em que a gente precisa estar sempre trazendo à tona para os alunos. E olha, quando a gente fala para vocês em sala de aula e aqui no programa da necessidade de ler, de assistir, de ampliar esse repertório sociocultural, nós não estamos brincando. Vocês perceberam que a partir de uma única pergunta, se eu permitisse, é porque eu não permito, professora Marcela. Mas ela ficaria com certeza o programa inteiro discorrendo a respeito, tá? Por quê? Porque são assuntos complexos. Há muitas variáveis envolvidas em relação a uma temática como a que estamos abordando aqui hoje, tá bom? Então, ó, criem vergonha na cara, tá bom? Vamos ler mais. Informem-se mais, tá bom? E aí você tem hoje todo o repertório nas mãos. Coitado de mim, que ficava correndo de biblioteca, viu, gente? Em biblioteca. Eu fazia isso também. Lá em casa, o papai e a mamãe não tinham condições de comprar uma enciclopédia, né? Ah, era chique. Você chegava numa casa de pessoa de posses, na estante você tinha a enciclopédia, você via aqueles livros bonitos, né? De A a Z. Essa é uma bíblia, né? Eram várias bíblias, de A a Z. E hoje não, gente. Hoje você não precisa ficar correndo de um lado para o outro, nem torcendo para que naquele volume de enciclopédia exista uma informação a respeito do que você está procurando. Está tudo aqui. Eu não sei vocês duas, mas às vezes eu fico indignado. E eu respondo até brincando. Quando um aluno manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp, fazendo uma pergunta, tipo assim, professor, o que significa tal coisa? Professor, o que é isso? Eu fico indignado porque eu penso assim, poxa, se ele está utilizando a internet, se ele está utilizando as redes sociais para me fazer essa pergunta, que é bem simples, né? Por que ele não vai direto? Por que ele não pesquisou diretamente, né? Faz sentido. Eu sei que nós, professores, transmitimos mais segurança para eles, mas muitas vezes é acomodação mesmo, entendeu? É querer receber já tudo prontinho, mão beijada. entendeu? Já resumido. Eu sou professor de literatura, eu fico indignado com a gente pergunta para os meninos se eles já leram tal coisa, a resposta hoje, professor, o livro não, mas o resumo. Professor, eu conto a história todinha. Tem um resumo ali. Então já viu o filme, né? Já assisti ao filme, já assisti à série, né? Que são atividades também importantes, né? Através de filmes e de séries, nós também ampliamos o nosso repertório. Mas não adianta, viu? O hábito de leitura, se você conseguir adquirir esse hábito, ele vai provocar uma transformação na sua vida, pode ter certeza. Mas vamos lá, professora Priscila, eu tenho já uma pergunta aqui, viu? Produção, pergunta 1 para a professora Priscila. Olá, meu nome é Haroldo Júnior, sou aluno do Precontextualizando e gostaria de saber qual a relação desta temática com a tecnologia. Olha aí, qual a relação da temática com a tecnologia? Priscila, agora que história é essa de precontextualizando aí? Precontextualizando foi uma sugestão dos meus seguidores. Eu fiz uma votação lá, tenho um amigo que cuida de uma página chamada Pílulas Filosóficas, sigam. E eu faço revisão textual para ele, e ele deu algumas sugestões, tinha precontextualizando, várias coisas
unindo o meu nome Ficou ótimo. ao texto, né? E os seguidores votaram em Pri Contextualizando. Eu já pensei em mudar, porque é muito grande, mas acho que pegou, então ficou. E a sonoridade ajuda, a gente aprende facilmente. Ah, que legal. Então, gente, qual a ligação dessa temática com a tecnologia, né? A Marcela já falou aí de diversos pontos. A tecnologia, ela move o mundo. Tem até uma cartela com essa frase, né, de Steve Jobs. A tecnologia move o mundo. Isso é um repertório sociocultural. Essa frase é um repertório sociocultural. E repertório sociocultural, o que é? É a aplicação de toda e qualquer área do saber comprovada, né? Que seja comprovada do saber. Então, aí entra a leitura, a literatura, os filmes também, porque o cinema é considerado uma arte. Então, sociólogos, filósofos, história, toda essa reunião de informações, de fatos e também de opiniões vão somar aí, vão formar a argumentação. E o repertório sociocultural, ele tem um peso enorme nisso, na competência 2 do Enem. Você só alcança os níveis mais altos dessa competência, você só passa dos 120 pontos se você usar um repertório sociocultural que seja pertinente e produtivo, certo? Então, ele tem que ter a ver com o tema. Primeiro, ele tem que ser legitimado, esse repertório sociocultural. Então, ele tem que ser um repertório realmente pertencente a uma área do saber. Tem que ser pertinente, tem que ter a ver com o que você está abordando e tem que ser produtivo. E aí, a tecnologia dentro disso tudo, essa frase aí de Steve Jobs, né? A tecnologia move o mundo, diz tudo, e é uma frase que você pode usar como repertório sociocultural. E qual é o papel da tecnologia nisso tudo? Absolutamente tudo. A partir da Revolução Industrial do século XVIII, o trabalho começou, né, a se tornar mais intenso, a mão de obra, né, a produção em massa, e foi a tecnologia ampliando tudo isso, sofisticando tudo isso, e atualmente a gente ainda continua nessa revolução, como a Marcela falou. Então, a tecnologia move o mundo, e aí entra a questão da internet, como a José falou, né, e relembrou, voltou lá na questão da biblioteca, deu até saudade. E aí entra a questão da internet, que você tem acesso a tudo atualmente. Então, isso tudo tem movido também o mercado de trabalho, tanto que os empregos, né, que estão em alta aí têm a ver com sistemas de informação, né, jogos, enfim, tudo que tem a ver com tecnologia. E lembrando que amanhã, né, o feriado do Dia do Trabalhador caiu num domingo, né, para a tristeza de muitos, né, caiu em um domingo, mas pensemos pelo lado bom. No próximo ano cairá numa segunda-feira. Né? Então, bonita é a cara de vocês duas, tentando disfarçar a alegria quando a gente fala feriado. Mas, rapaz, não é ruim não. Não é ruim não, porque olha, pensa numa Nossa criatura vida é que muito trabalha intensa. de manhã, de tarde e de noite, professor. Ah, tem sossego não. E é na escola e em casa, viu? Na escola e em casa. E nós escolhemos essa temática justamente por isso, né? Amanhã há a reprise do programa. Então, se você estiver assistindo hoje, domingo, tá? Hoje é domingo, né? Você está assistindo a reprise. Aí eu aproveito para mandar um abraço aqui para Maria da Paixão, viu? Está mandando também um abraço para a professora Marcela, para a professora Priscila. E dizer, gente, ó, algumas pessoas ficam ligando durante o programa, mas infelizmente não há como eu atender, tá bom? Mande uma mensagem de áudio, mande uma mensagem de texto, e aí fica mais fácil, tá bom? Pela dinâmica mesmo do programa. E eu repito, se você estiver assistindo ao programa aos domingos, ele é apenas reprise, tá bom? Então amanhã
em pleno feriado, nós estaremos reprisando o programa que trata justamente dessa temática. Então vamos fazer o seguinte, eu vou organizar aqui algumas mensagens, vou pedir para a produção chamar o nosso intervalo comercial e daqui a pouco nós voltaremos. Vai lá, produção. Enem para todos! A Prefeitura de Oeiras está construindo uma história de muito trabalho, avanços e novas conquistas para os oeirenses. Avanços na urbanização da cidade, que a cada dia ganha mais ruas e avenidas com pavimentação, garantindo melhor mobilidade, conforto e segurança para a população. Conquistas que enchem os oeirenses de orgulho. Colocando a educação em primeiro lugar, Oeiras tem hoje os melhores índices de qualidade de ensino do Piauí. E o trabalho não para. Prefeitura de Oeiras. Mais trabalho, novas conquistas. Atenção jovens! A Prefeitura Municipal de Palmeirais, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, informa que o Aprova Palmeirais está de volta, com o objetivo de proporcionar acessibilidade às aulas de revisão para o Enem 100% gratuitas aos alunos de escola pública que estão cursando ou já concluíram o ensino médio. Este é um projeto muito importante para o futuro dos nossos jovens, pois conta com professores capacitados e acompanhamento psicológico. Este é mais um dos compromissos que estavam no plano de governo do prefeito Baltazar Campos, que agora está sendo honrado. Vencer a Prova Palmeirais. A aluna do projeto Aprova Timon é aprovada em primeiro lugar na UESP. Quando eu fui abrir meu celular e eu vi que estava lá Laura Beatriz em primeiro lugar, assim, eu surtei. Eu gritei minha mãe, a gente pulou, comemorou muito. Ela ficou tocando aquela musiquinha do vestibular. E aí foi muito bom, eu me senti muito feliz, muito realizada. E eu comecei a acompanhar todos os sábados, eu ia e me ajudou bastante. Foi como assim, me reforçou muito. O Aprova Timon, ele me deu uma levantada, ele me ajudou muito, não desistir dos sonhos, estudar muito, porque o Aprova Timon, ele é para isso, né? Ele é para ajudar a gente a conseguir conquistar as nossas metas e tudo mais. E fora que ele reforça muito, então eu recomendaria ele para você estudar muito, se dedicar, que você consegue. Acesse essas e outras notícias nas redes sociais da Prefeitura de Timon. É hora de acreditar mais em você. Faça sua graduação no Centro Universitário Santo Agostinho. Novos cursos de Medicina Veterinária e Moda. São 18 opções de cursos com vagas nos campos Sul e Leste. Escolha o que mais combina com o seu futuro. Inscreva-se na redação online ou garanta desconto com a sua nota do Enem. Centro Universitário Santo Agostinho. Há 23 anos acreditando em você. Negócio, culinária, turismo, artes e entretenimento, educação, política, 1150 Produções, audiovisual, design e publicidade. Enem para todos! E voltamos com o programa Enem para Todos, segundo bloco com as professoras Marcela, de Sociologia, Priscila, de Redação. Eu vou até pedir para que a produção solte aí novamente a vinheta do nosso PV. Vai lá, produção. Pergunta vestibulando. Pois já tenho aqui mais uma pergunta para a professora Marcela. Mais um show, hein? Mais um show. A pergunta é um espetáculo. Solta aí, produção. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Antônio Arthur, eu sou um estudante de primeiro ano de ensino médio no Colégio CPI. Qual a importância das leis trabalhistas? Olha aí, qual a importância, professora Marcela, das leis trabalhistas? Então vamos lá, um abraço aqui para o Antônio Arthur, agradecer a participação no programa. Assim, como a professora Priscila pontuou bem, a questão da Revolução Industrial, né? Então, a gente sabe que quando a Revolução Industrial ela passa a ser intensificada, é identificado diante dessa dinâmica uma alta jornada de trabalho, né? Primeiro, a indústria passou a ser um grande atrativo, né, para os trabalhadores e para a sociedade em si, e começou a movimentar, né? Então,
Mas, em loco, na própria indústria, é identificado o quê? Uma intensificação da mão de obra, alta jornada de trabalho, péssimas condições de higiene, né, questões insalubres. E, aos tempos, os trabalhadores, ao decorrer do tempo, começaram a perceber esse processo de exploração e começaram a se aglutinar, né, começaram a reivindicar melhores condições de trabalho. Nesse período, as ideias de cunho socialista elas estavam também bem altas. Então, os trabalhadores começaram a se movimentar e começar a exigir melhores condições de trabalho. E aí, isso é a grande referência. Mas, durante todo o processo em que a gente vem acompanhando ao longo da história, as leis trabalhistas, elas foram conquistadas por conta de muita resistência mesmo dos trabalhadores, né? Teve gente que deu até, vamos dizer, até a própria vida para que muitas leis fossem colocadas em prática. A importância dessas leis, elas garantem, primeiro, uma qualidade e uma segurança para esse trabalhador, né? Primeiro, um trabalho que seja um salário digno, né? Que aí a gente, no Brasil, nós ainda lutamos ainda, não só a categoria de professores, mas como todas as outras, reivindicam melhores condições mesmo salariais para os profissionais, né? Então, além de garantir uma segurança e a valorização desses trabalhadores, essas leis ela vai favorecer o quê? Férias, porque os trabalhadores também não são máquinas, também precisam dos seus dias de descanso. Para as mulheres, uma licença maternidade, porque foi outro problema. As mulheres conseguirem entrar no mercado de trabalho e depois garantir esses direitos. Entraram muito tempo depois, né? Porque antes não eram permitidas. Até estavam na Revolução Industrial, mas não tinham esse reconhecimento voltado a ter acesso aos direitos, né? Então, a licença maternidade, outro grande também benefício, o seguro-desemprego, para que esse trabalhador, ele, ao término do trabalho, ao ser demitido ou por um outro problema, ele ter alguma garantia de sobrevivência para ele e para os seus familiares. A aposentadoria, chegar lá na vida mesmo idosa, ter uma certa referência, um certo sustento. Então, tudo isso foi conquistas, né, que ao longo do tempo os trabalhadores se mobilizaram, se organizaram, protestaram e foram algo que foi conseguido aí de forma processual. Além disso, tudo isso, ainda hoje, por mais que a gente perceba que o Dia do Trabalho aconteceu tantos anos atrás, mas até hoje essas pautas não são recorrentes. Melhor valorização do trabalhador, uma jornada de trabalho melhor, uma atenção, né? E, ao mesmo tempo, a gente falou há pouco dessas flexibilizações, né? Dessas leis trabalhistas, percas de direitos. Hoje, muitas percas de trabalho, elas vêm acontecendo, sendo oriunda dessas reformas trabalhistas, né? Não é que as reformas elas não possam ser feitas, né, para os trabalhadores, mas também que ela não penalize o trabalhador. Claro que existe em choque uma reivindicação da classe empresarial, dos encargos trabalhistas, né? O Brasil ainda tem uma carga tributária muito alta que não beneficia ninguém, principalmente o trabalhador, que é aquele que está lá na ponta, é o que ganha menos, e ele contribui, né, na questão dos tributos, tanto quanto quem é de uma classe empresarial. Claro que o empresário ele também tem lá as suas queixas e tal, aqui a gente não está para tirar as razões de ninguém, mas que reformas que foram feitas, que elas penalizaram esse trabalhador, como jornada de trabalho, diminuição também do horário de almoço, né? Questão dos tickets de alimentação, né? Então, e ainda hoje, há muitos anos, mais de 200 anos atrás, o Karl Marx já fazia essa reivindicação, essa crítica, não só aos burgueses, mas também aos trabalhadores, para que eles pudessem se unir, né? E a gente sabe que hoje é muito difícil os trabalhadores se aglutinarem para levantar suas pautas de direito, por conta do próprio processo de terceirização, né? E isso dificulta muito para aquele trabalhador e a questão mesmo da própria consciência. Às vezes o trabalhador ele não tem a consciência de quanto aquela perca ela é grave. Muitas vezes ele só vai dar conta de quando ele vai precisar de um direito e ele não tem mais, né?
Então, isso não é só para o assalariado, né? São para várias outras categorias. Tá aí as últimas reformas da Previdência também, que veio, que mexeu com muita categoria. Então, essas leis, elas são importantes, são necessárias, mas que os trabalhadores, nós também, precisamos estar atentos, né? Porque nem sempre uma reforma, ela vai sempre sair alguém na desvantagem. Nessa última, quem salva foi os trabalhadores mesmo. Mas é sempre bom a gente estar atento. E essas leis são não só, as leis trabalhistas, elas não são só necessárias, elas são questão de direito, né? É a questão de direito de cidadania, né? O trabalho é um direito social, está lá no direito social, que garante essa cidadania do trabalhador. Aqui em Teresina, a gente verifica, eu posso usar isso como exemplo, a gente verifica já algum resultado dessas mudanças, dessa flexibilização, se olharmos, por exemplo, para o caso dos motoristas e cobradores de ônibus, né? Que sempre foram tidos como, né, parte de uma categoria muito forte, muito organizada. Eu lembro que muitas pessoas diziam, né, até em tom de brincadeira muitas vezes, né, queria que minha categoria fosse tão unida quanto a categoria deles, mas o que a gente verifica é uma fragilidade hoje, né, também dessa categoria. O sistema de transporte público em Teresina está passando por um momento complicadíssimo, né? Muitos desses trabalhadores não estão, né, tendo acesso a direitos conquistados. Parece que não se leva, né? Parece que não se leva mais a sério. O que está acontecendo, Marcela? Assim, no caso do transporte público, existe uma discussão interminável, né? Tem a questão do pessoal da S-Trans, tem os sindicatos que, eles vêm reivindicando essas leis, tanto os motoristas do cobrador, que é de direito mesmo, que quem trabalha tem que receber. E tem a questão da prefeitura, né? Que tem lá suas justificativas. É um impasse que nós estamos mais de 2 anos e esse negócio nunca terminou, né? E aí, o pessoal da S-Trânsito, que representa os empresários, diz que não podem pagar um dinheiro lá que os trabalhadores têm de direito. Eles não podem abrir, de fato, de mão de direito que é deles, porque, de fato, eles trabalharam. Existe uma ideia também que foi ventilada aí na imprensa, que alguns querem tirar os cobradores, né, para ficar só os motoristas, e eles bateram o martelo que não. Assim, o fato, vamos se dizer mesmo aqui bem claro, é a falta de respeito mesmo, não só com os motoristas, com os trabalhadores, mas com a própria população teresinense. Porque o sistema de mobilidade, ele é essencial dentro de uma cidade, ainda mais do Porto de Teresina. E isso não fica só entre os motoristas, cobradores e a prefeitura e a S-Trans, mas é algo que impacta toda a sociedade. Por exemplo, o centro está, assim, vamos dizer, apagado, lojas fechadas, pessoas não conseguem vender, alunos chegam sempre atrasados, os funcionários chegam atrasados, só que o patrão ele não tem culpa desse processo e muitas vezes tem uns que são até mais sensíveis, outros também não querem dar muita confiança. Mas isso acaba gerando uma outra forma de sobrevivência, que são esses carros que são autônomos, né, que o pessoal chama de ligeirinho, para as pessoas poderem se mobilizar. O trânsito ficou muito mais complexo, porque muitas pessoas tiveram que comprar moto, aumentou, vamos utilizar a linguagem mesmo mais comum, o nível de barbeiragem aumentou, porque as pessoas ou vão, né. Claro que tem ônibus que são contratados aí para fazer esse percurso, mas eles não dão conta. Os táxis que também entraram e o valor continuou o mesmo, né? E a Teresina tem um percurso pequeno para o valor da passagem. Eu sei que é uma confusão. O certo é que esses trabalhadores, eles não têm a atenção que devem, né? Claro que os empresários, eles têm as suas tais razões, mas aí tem a questão da prefeitura que quem tem a gestão da cidade, né? Que tem que também agir de uma forma mais, vamos dizer, mais assertiva, né? Beleza. E nós temos aqui uma segunda pergunta para a professora Priscila. Vamos lá. Manda aí, produção. Olá, eu sou aluna do PRI Contextualizando, me chamo Thaís Reis, sou de Brasília, e a minha pergunta é a seguinte:
Se o tema, o trabalho no mundo contemporâneo, vier a cair na minha redação do Enem, quais argumentos eu devo usar? Agora eu quero Boa. ver. Aí pegou pesado, viu, Priscila? Um beijo para a Thaís, lá de Brasília. Bom, gente, como eu vinha falando, os argumentos, eles são uma reunião de informações, fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. E dentro disso, nós temos o repertório sociocultural como essa carta na manga, que é a aplicação de toda a área do saber, seja filme, livro, série, fator histórico. Então, nós temos aí várias áreas que nós podemos aplicar nesse tema, né? Trabalho contemporâneo. Tem até uma cartela com essas informações. A primeira que eu trouxe foi a questão da Revolução Industrial. A gente pode dizer, por exemplo, que o trabalho no mundo contemporâneo, como nós conhecemos hoje, foi moldado a partir da Revolução Industrial, certo? A partir da venda da mão de obra do trabalhador, né? Ele vendendo a sua própria mão de obra, e do trabalho assalariado. É uma forma de usar a Revolução Industrial nesse tipo de tema. Outro argumento que você pode utilizar é a questão da tela em óleo de Tarsila Amaral, Operários, que traz ali a imagem de diversos operários, certo? Mas eles estão com a expressão cansada, estão desesperançados. Então, você vê que eles são muitos, estão ali juntos, como fazendo uma mesma operação, porém cansados e desanimados. E você pode aplicar isso na sua redação e garantir 200 pontos na competência 2. Outro repertório sociocultural, agora de uma outra área, é aquele filme A Procura da Felicidade, né? Com Will Smith, inclusive o Will Smith aí tem a questão aí do Oscar, né? Tá em alta. Mas A Procura da Felicidade, ele conta a história do protagonista. Você pode falar só assim, do protagonista, não precisa dizer o nome se você não lembrar. Eu mesma não lembro o nome do protagonista desse filme. Eu sei que foi com Will Smith. O protagonista, ele usa os seus recursos financeiros para comprar uma máquina de tomografia. E ele tenta vender para médicos e os médicos acham cara, não acham necessária. E isso faz com que ele entre numa crise financeira tão grande que gera uma separação familiar entre ele e a mulher, ele e o filho têm que morar nas ruas. Então, isso você pode aplicar se você for abordar a questão do trabalho informal, que é uma problemática social atual, certo? Então, são esses aí repertórios que eu trouxe como exemplo para você aplicar nesse tipo de tema. Pois ótimo. Inclusive, Priscila, eu peço desculpas a você. Eu não tinha visto a mensagem, né, porque a Priscila mandou para mim alguns tópicos para que nós apresentássemos aqui. E eu fui conferir agora, né, em forma de mensagem, e eu confesso que eu não... Mas se você fizer aquela vozinha de bebê, eu lhe perdoo. Você me desculpa? De culpo. Legal. Então vamos fazer assim, vamos só pontuar novamente. Vamos pontuar. Tá bom? Revolução Industrial. Revolução Industrial. Né, que é um fator histórico. A tela Operários, de Tarsila Amaral, que traz aí diversos rostos, né, cansados, desesperançados, e de diversas cores e raças, né? A imagem reflete diversas cores e raças, que você pode atrelar também a questão da industrialização no Brasil. E o filme A Procura da Felicidade, que retrata a luta de um homem em busca de melhores condições de vida no mercado informal. Pois ótimo. Então, Revolução Industrial, Tarsila do Amaral com a tela Operários, o filme A Procura da Felicidade. E eu acrescentaria, eu estou assistindo a uma série chamada Peaky Blinders. Vocês falaram, né, também sobre a questão das condições de trabalho ali, né? O filme, a série se passa entre guerras, né? E é impressionante como a direção de arte consegue reconstruir as péssimas condições de trabalho
Sub-humana, né? Os bairros em torno das fábricas, olha a fotografia, uma coisa que eu nunca nem, eu não lembro de ter visto em filmes com essa temática, mas até aquela fuligem constante, como se fosse uma neve o tempo inteiro sobre as pessoas ali nas ruas, em suas casas, tendo que limpar constantemente, né? Então fica aí também uma dica. É retratado na dessa Inglaterra? série. Exatamente, né? Aí. Mostra inclusive Tenho que assistir, inclusive conflitos, os alunos vivem mostra pedindo, inclusive né, conflitos envolvendo gangues, né, envolvendo questões territoriais, questões raciais, né? Legal. Mostra bem um clima de tensão com os irlandeses, sabe? E já dá para usar como repertório em outros temas também. Sim, sim. Né? Tem um das gancho para muitas gangues, coisas. criminalidade. Sim, sim, com certeza. E eu tenho aqui, professora Marcela, professora Priscila, uma pedra preciosa para os nossos telespectadores. Vai lá, produção. Pedras preciosas. Estamos aqui novamente, professor Gilmar Lima, de Biologia, para mais uma dica espetacular. Hoje falaremos sobre gêmeos, os gêmeos verdadeiros. Gêmeos esses que aparentemente são geneticamente idênticos. Fica ligado nas dicas. Esses carinhas, eles vêm do mesmo material genético do papai e da mamãe, um espermatozoide e um óvulo, formando um zigoto. Esse zigoto se divide, onde eles vão compartilhar o mesmo material genético, o mesmo DNA. Agora fica ligado, eles vão apresentar RNAs mensageiros diferentes, consequentemente vão formar proteínas diferentes. Quer uma prova disso? A impressão digital dos gêmeos verdadeiros são diferentes. Eles vão sofrer alterações no meio, que vão precisar de proteínas diferentes. Mais uma pedra preciosa. Fica ligado. Até o nosso próximo encontro. Pedras preciosas. Valeu, professor Gilmar, um abraço grandão. E o professor Tiago Ramos está na audiência. Olha aí, mandar um abraço para o professor Tiago Ramos. Um abraço, professor. Ele mandou aqui um abraço bem grandão para vocês duas. Outro Tiago. Também, viu? Tiago, juízo, viu, Tiago? Gente fina Estamos demais. de olho no senhor, professor Tiago. Tiago esteve aqui, inclusive, no programa da semana passada, Olha né? aí, acompanhei. Professor Tiago e o professor Sucupira estiveram aqui na semana passada. A mamãe não perde um programa. É verdade? Qual é o nome da sua mãe, Marcelo? Maria do Desterro. Mande um abraço para ela. Dona Maria do Desterro. Um abraço bem grandão, Também beijo quero um bem grandão. Aí, uma para a mãe da Priscila agora. Naide. Naide? Dona Naide, um beijo bem grandão para vocês, tá? Suas mães lindas. A mamãe diz assim, vai começar o programa lá nem para todos. Não, mamãe, eu vou sair nesse final de semana, não. Não, mas eu gosto de assistir. E olha, antes de eu me despedir de vocês, eu vou pedir para a produção soltar aí um VT de uma parceria da 1150 Produções com a Geleia Total. Tá? É gente boa, aqueles meninos. Um abraço para o Noé. Solta aí, produção, esse VT. Olá, eu sou o professor José Fontinelli, dramaturgo, cineasta e um apaixonado pelas mais diversas manifestações artísticas. Convido você a assistir a minha aula magna no canal do YouTube da Geleia Total. Está imperdível, hein? Nós gravamos, viu, Marcela e Priscila, 6 aulas magnas, tá? Bacana. Então, um bate-papo assim, é aquele tipo de material produzido para quem de fato está a fim de conteúdo, que é um bate-papo de meia hora, né? Para a nossa realidade, né? Hoje queremos tudo muito rapidamente, né? Até as mensagens de WhatsApp que recebemos nós aceleramos, mas a ideia, né, do Noé, a ideia da galera da Geleia Total é justamente acalmar, assim, vamos sentar para ouvirmos algumas experiências, né, para compreendermos melhor
a produção artística aqui do nosso estado. Então, são 6 aulas magnas, com essa duração média de meia hora cada uma delas, e a estreia já amanhã. Pois, Marcela, vamos todos assistir. Muito obrigado pela sua presença. Priscila, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a vocês, A produção foi muito bom. já está gritando aqui que o nosso tempo está esgotado. Pois, até o próximo programa. Lembrando, amanhã tem reprise e no YouTube, Programa Enem para Todos, você assiste ao programa de hoje e aos programas anteriores, tá bom? Tchau, gente. Um ótimo final de semana. Enem para Todos. Apresentação: professores Luciano Mourão e a José Fontinelli. Enem para Todos.